Boa tarde, pessoal. Vamos nós, né, para a atividade 2, ou seja, a atividade 2, ela se refere à segunda semana do PET, ok? Então, nós vamos fazer a atividade 2 de língua portuguesa hoje. A data tá sempre aqui. Gente, todas as vezes que vocês forem fazer atividade, observa a data. Eu coloquei data em todas as atividades para não correr o risco de vocês se confundirem, ok? Então, hoje nós vamos fazer de português, que a nossa aula na segunda-feira é de língua portuguesa, dia 10. Para a gente fazer a nossa aula de hoje, nós vamos precisar recordar algumas coisas, certo? Então, olha aqui, substantivo. O que é substantivo? Substantivo é uma classe gramatical de palavras, as quais denominam, né, dão nome a seres, a objetos, pessoas e fenômenos, ou substantivos. Os substantivos também nomeiam lugares, que a gente fala que são substantivos próprios, a sentimentos, que são os substantivos abstratos, a estados, né, de alegria e tristeza, a qualidades, honestidade, sinceridade, e a ações, corrida, pescaria. Então, o substantivo é tudo aquilo que dá nome às coisas, ok? Então, nós temos os substantivos comum, amiguinha, envelope, casaquinho, ele é comum. E nós temos os substantivos comuns, são escritos com letra inicial minúscula, se não for início de frase, né? E o substantivo próprio de pessoas, animais, cidades, ruas, avenidas, países, escolas, estabelecimentos comerciais, eles são chamados de substantivos próprios e são escritos com a letra inicial maiúscula. Então, meu nome é Carlos. Carlos está com letra maiúscula porque é o nome da criança. Meu nome é Ana Maria, está com letra maiúscula porque é um nome próprio da menina. Adjetivos. O que é adjetivos, pessoal? Adjetivo é a palavra que dá qualidade ao substantivo. Ela dá uma característica a esse substantivo. Se eu falar assim, olha, aquele menino é grande, grandão, né? O grandão é a característica, é o adjetivo do menino que eu estou falando. O céu está azul. Azul é uma característica, é um adjetivo do céu, tá? Então, aqui, ó, Flávio é um menino carinhoso, bonito e alegre. Então, carinhoso, bonito e alegre são características de quem? Do Flávio. São qualidades que o Flávio tem. Você, Aninha, é linda, elegante e amiga. Então, quais são as características, os adjetivos de Aninha? Linda, elegante e amiga. As palavras carinhoso, bonito, alegre, linda, elegante e amiga são adjetivos, são características. Nós fizemos uma atividade complementar há poucos dias onde vocês tinham que me falar características das casas de vocês. Já foi introduzindo para isso aqui adjetivo, tá? Os adjetivos acompanham o substantivo, sempre tem que ter um substantivo para ele, né? Ele nunca é sozinho. E nos informa como ele é, podendo vir antes ou depois do substantivo, ok? Então, olha aqui, adjetivo, leia, viva a pipa. Quanta pipa lá no céu. Toda criança quer ter sua pipa de papel. Então, papel já é uma característica de pipa, porque ela poderia ser de plástico, ela poderia, pipa é só de plástico, ela podia ser de folha de seda, né? Então, papel já é uma da característica da pipa, já é um adjetivo da pipa. Voa pipa, transparente, ágil, bela, graciosa, azul, branca, verde, rosa. Todas essas palavrinhas que estão escritas de um pouquinho mais forte, elas são adjetivos, características da pipa. Foge dos olhos da gente, ok? Gente, eu tô precisando de fazer esse lembrete, porque nossa atividade de hoje vai requerer que a gente tenha lembrança a respeito disso tudo, tá? Sinônimo e antônimo. Sinônimo são as palavras que têm o mesmo significado umas das outras. Bonito e belo, claro e luminoso,
né? Tem o mesmo significado. E antônimos são significados contrários. Por exemplo, bonito e feio, cheio, vazio, alto, baixo. Então, antônimo é o contrário, sinônimo é o mesmo significado, o mesmo sentido. Vamos lá. Mônica está alegre, Mônica está feliz. Então, é o mesmo significado. João está triste, João está infeliz. Ou seja, triste e infeliz também tem o mesmo significado. Então, essas palavras, alegre e feliz, triste e infeliz, elas são sinônimos umas das outras. Palavras sinônimos são aquelas que possuem o mesmo significado ou significado parecido. Alegre e feliz são palavras sinônimas, pois têm o mesmo significado. Palavras antônimas são palavras que possuem significados contrários. Alegre e triste são palavras antônimas, pois têm significados contrários. Ok? E para finalizar agora, verbete. O que é verbete? Gente, quando a gente olha no dicionário uma palavra, ela vem mais ou menos assim, olha. Dessa forma. Não sei se vai dar para identificar bem na filmagem, mas vem primeiro de tudo a palavra, né? Palavra. Aí depois vem a classe gramatical dessa palavra. É um substantivo feminino. Jardineira é a palavra. Ela é substantivo feminino. Aí vem a definição dela, certo? Então, verbete é o conjunto de opções de uma palavra que a palavra possui. E uma palavra, ela pode ter vários significados diferentes. Por exemplo, manga. Manga, nós temos o significado dela, a manga da roupa, a manga fruta, entendeu? Então, por isso que é importante quando a gente vem aqui, ó, mulher que cuida de jardim, jardineira. 2, é um outro significado, recipiente alongado para o coletivo de plantas ornamentais ou flores. 3, ônibus aberto com bancos paralelos. 4, prato composto de diversos legumes picados. Perceberam? Então, aqui, olha, jardineira tem vários significados diferentes. Essa daqui é a forma como vem no dicionário de papel tradicional. Se você quiser optar por olhar o significado de uma palavra também lá na internet, né, você vai colocar lá digitar significado da palavra tal, e aí vai vir com as várias definições para vocês também. Vocês não vão ter que ter o cuidado de procurar num dicionário, onde a gente olha em ordem alfabética, começando pela primeira letra, e assim a gente, se a primeira letra, lógico, vamos supor, é o A, todas as palavras vão começar com a letra A, então eu vou olhar a segunda letrinha. Depois, se a segunda letrinha é igual, eu vou para a terceira e assim sucessivamente, ok? Então, verbete é isso daqui. É onde a gente acha também o significado das palavras, certo? Então, vamos lá. Nossa atividade de hoje é esta daqui. Leia. Deixa eu ver se eu chegar para cá, vai ficar melhor para caber as duas folhas já. Tá dando para ver? Então tá. Olha aqui. Leia silenciosamente o texto abaixo e responda oralmente. Você está pedindo para responder oralmente as questões? Eu vou ter que escrever? Não. Eu vou ter que responder conversando com alguém, porque se eu começar a conversar sozinho, vão achar que a gente é doida, né? A professora escreveu aqui, mas só para vocês terem uma noção do que é. Mas olha aqui, é oral, ok? Então, olha aqui. Olá, tudo bem? Achamos, tem um espaço, o texto sobre o cerrado. Aprendemos que no cerrado existem muitas árvores, espaço, e que tudo lá é meio espaço. As árvores não têm muitas folhas e o sol é espaço, mas o céu é espaço. Agora eu quero saber mais sobre a Amazônia. Quem escreveu esse texto foi a Maria Eduarda, a Thalita, a Giovana e a Mirelle, lá em Jarinu, São Paulo, ok? Aí vem a primeira pergunta que nós vamos responder oralmente. Você entendeu essa carta do leitor? Eu escrevi aqui, ó, muito confusa, né? Entender, a gente vê que ela está falando sobre o cerrado, mas para mim ler assim, eu achei confusa. B,
Está faltando alguma coisa nela? Eu coloquei, para mim, palavras que liguem as informações, ou seja, esses espaços aqui, eu acho que são fundamentais para a gente poder compreender melhor o texto. O que devemos fazer para que essa carta tenha sentido? Eu coloquei completar. Completar os espaços que estão aqui. Aí eu acredito que vai ficar mais fácil de compreender. D. Que tipo de palavras poderíamos colocar nos espaços vazios? Aí eu coloquei assim, olha, características, que são adjetivos que completem os substantivos que estão aqui, né? Eu tenho que colocar palavras que completem ao que está falando. Então, aqui, olha, olá, tudo bem? Achamos o texto, achamos espaço. O texto sobre o cerrado. Cerrado é o substantivo que a gente vai ter que completar aqui, entendeu? Então, nós temos que fazer, completar de acordo com o que passe a ter um entendimento, né? Número 2. Complete os espaços da carta da atividade 1 com características que você acha. Então, se você acha, são palavras que você vai completar, que faltam para que ela tenha sentido. Por exemplo, vou começar para você. Olha lá. Olá, tudo bem? Achamos legal. Aqui não tinha nada, olha. Então, achamos legal o texto sobre cerrado. Aprendemos que no cerrado existem muitas árvores. Aí nós vamos completar uma palavra, nós vamos colocar uma palavra que complete com árvore. E que tudo lá é meio... Tudo lá onde? No cerrado. Então, nós vamos colocar alguma coisa que complete com cerrado. As árvores não têm muitas folhas e o sol é... Aqui vai completar com sol. Mas o céu é... Aqui nós vamos colocar uma outra que complete com céu. Agora eu quero saber mais sobre a Amazônia. Então, olha só. Primeiro, o nosso texto está falando sobre o cerrado. Então, tudo que a gente vai falar aqui tem que ser características do cerrado. Eu não posso colocar umas coisas mais doidas do mundo falando, completando a respeito de mar. Não, eu tenho que colocar características de quem? Do cerrado. Leia a carta que você completou com as características correspondentes. Chamamos essas características de adjetivos. Então, adjetivo é tudo que dá característica, qualidade ao substantivo, não é isso? Então, olha aqui de novo. Você acha que as autoras gostariam do texto com os adjetivos que você utilizou? Com os adjetivos que você colocou aqui nesses espaços? Vocês acham que as autoras, a Maria Eduarda, a Thalita, a Giovana e a Mirelle, ficariam felizes, satisfeitas? É uma resposta pessoal. Eu não posso falar para vocês, mas eu dou uma sugestão, tá, gente? Se você acha que elas vão ficar felizes que ficariam felizes com as respostas que você deu, você vai colocar sim. O meu texto ficou com sentido, né? Agora, se você depois continuar assistindo, lendo a nossa aula, perceber que não tinha nada a ver as suas respostas, você colocar não. O meu texto ainda não está sendo compreendido. Então, se você achar que vai ficar muito bacana, de acordo com a continuidade da nossa aula, você vai colocar assim: o meu texto ficou com sentido. E se não, o meu texto ainda não está sendo compreendido, ok? É uma sugestão de resposta, certo? Vamos lá agora. 4. Leia o texto. Leia a carta original e responda as questões oralmente. Olá, tudo bem? Achamos legal. Ela já tinha começado aqui pra gente. O texto sobre o cerrado. Aprendemos que no cerrado existem muitas árvores baixas. Então, eles completaram árvores com baixa. A característica da árvore é que é uma árvore baixa. E que tudo lá é meio que seco. Lá no cerrado as coisas são secas, o terreno é seco. As árvores não têm muitas folhas e o sol é o quê? O sol é forte, é quente, né? Mas o céu é o quê? É azul. Então, perceberam? Olha, o forte combinou com o sol, o azul combinou com o céu. Agora eu quero saber mais sobre a Amazônia. Então, aqui, elas completaram as lacunas, né? Com legal, baixa característica de árvore, seco é a característica do cerrado,
Forte é a característica do sol, o adjetivo, né? E azul é o adjetivo de céu, ok? Os adjetivos que você colocou no texto, que você completou aqui atrás, na carta, com espaços, tem o mesmo sentido desses apresentados na carta original? Aí a gente entra no sinônimo. Tem o mesmo sentido? Tá parecido com esses aqui? Tem o mesmo significado? É uma resposta pessoal, porque você colocou, você que preencheu isso aqui, aí você vai comparar com o das meninas. Tem o mesmo sentido? Se tiver, bem. Se não tiver, aí olha aqui, eu dei uma orientação. Por quê? Porque a resposta é pessoal. As palavras que você colocou, ela tem o mesmo significado do texto original? Se tiver o mesmo significado, você vai colocar sim. O meu texto ficou com o mesmo sentido. Agora, se não tem o mesmo, você vai colocar não. As minhas palavras não têm o mesmo sentido do texto das meninas, ok? Letra B. Se trocarmos o adjetivo legal, pelo adjetivo difícil, a carta ficará com o mesmo sentido? Olha lá, agora leia a carta original. Olá, tudo bem? Achamos difícil o texto sobre o cerrado. Olha aqui. Olá, tudo bem? Achamos legal o texto. Legal e difícil têm o mesmo significado? São iguais? Não. Então, por isso, ela não pode ficar com o mesmo sentido, porque legal e difícil não têm o mesmo significado, não são sinônimas, ok? Então, qual que seria a resposta? Não, pois essas palavras possuem sentidos diferentes. Compreenderam? Legal e difícil não tem o mesmo significado, né? Então, se a gente trocar, a carta não vai ficar com o mesmo sentido, ok? 5. Agora vamos utilizar o dicionário. Pode ser impresso ou digital. Se você não possui um dicionário impresso, que é aquele dicionário, né, um livro grosso, pesquise na internet ou pergunte para alguém de sua família. Quais adjetivos as autoras poderiam ter colocado no lugar de? Então, olha aqui. Eu já procurei lá no dicionário, eu até fui no dicionário da internet, coloquei sinônimo dessas palavras daqui e fui encontrando outras que a gente poderia utilizar, tá bom? Se você não tiver em casa um dicionário, se você não tiver com facilidade para acessar a internet, eu já coloquei alguns exemplos aqui para vocês, de palavras que são sinônimo, que têm o mesmo significado das palavras aqui, ok? Então, legal. Legal, gente, é o mesmo que bacana, é o mesmo que positivo, é o mesmo que agradável. Então, se eu trocar aqui, olha, achamos bacana o texto sobre o cerrado, achamos positivo o texto sobre o cerrado, achamos agradável o texto sobre o cerrado. A gente não vai modificar o sentido da frase, ok? Baixas. Baixas é o mesmo que pequenas ou que miúdas. E aprendemos que no cerrado existem muitas árvores pequenas. Aprendemos que no cerrado existem muitas árvores miúdas. Perceberam? Então, eu não mudo o sentido da frase trocando por essas outras palavras aqui. Seco. Seco é o mesmo que desidratado, ressecado. Então, e que tudo lá onde? No cerrado, é meio desidratado, é meio ressecado. Eu não vou mudar o sentido da minha frase, do meu texto. E forte é o mesmo que intenso, é o mesmo que potente. As árvores não têm muitas folhas e o sol é forte, o sol é intenso, o sol é potente. Perceberam? Então, a gente, quando fala para mim trocar por palavras que têm o mesmo significado, ou seja, que são sinônimos, ela não pode mudar o sentido da frase do texto, ok? E espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, eu estou às ordens. Volto a repetir, essa parte aqui, oral, tá? Eu coloquei para ficar mais fácil de vocês compreenderem, mas não quer dizer que vocês não têm que escrever, não. Tá? É porque se de repente não tiver alguém para vocês discutirem, eu vou discutindo junto. Outra coisa, gente, durante o meu vídeo,
quando eu explicar alguma coisa, dá uma pausazinha nele, tenta responder e depois a gente continua fazendo junto para a gente poder ter essa troca de experiência. A professora não quer simplesmente que copie, a professora quer que vocês compreendam o que a gente está estudando, ok? Para depois poder explicar para as outras pessoas. Um beijo, um abraço, um pedaço de queijo e que a gente tenha uma semana muito abençoada, muito iluminada. Um abraço a todos. Qualquer dúvida, me procurem.